Boa noite, pessoal, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um Pergunta pro Vagnão, nossa live de consultoria gratuita aqui pelo Instagram, toda quarta-feira às 20 horas, nós temos nossa consultoria aqui, 0800, totalmente gratuito pelo Instagram, Pergunta pro Vagnão, que é mais um quadro do projeto Perícia Sem Segredo, onde eu ajudo profissionais de segurança do trabalho a atuar nas perícias de insalubridade e periculosidade como perito particular das partes nos processos judiciais trabalhistas dentro da assistência técnica pericial, faturando aí 10 mil por mês ou mais como peritos particulares. Para quem não me conhece, eu sou o Wagner Costa, sou engenheiro de segurança do trabalho, estrategista e especialista em perícias de insalubridade e periculosidade e desde 2019 comando aqui o Perícia Sem Segredo, né? Projeto Perícia Sem Segredo, onde a gente já ajudou aí mais de 700 alunos, mais de 800 alunos, tem a turma nova, né? Mais de 800 alunos a conhecer a área de perícias, a se desenvolver a área de perícias, fora os milhares de pessoas que nos seguem aqui nas redes sociais. E estou aqui para ajudar você através do Pergunta para o Vagnão, que é a nossa live de perguntas e respostas diretas, tá? Então, você pergunta, eu respondo sem enrolação, aqui não tem caô. Qualquer pergunta que você queira fazer, sobre o que eu posso perguntar, Vagnão? O que você quiser. Insalubridade, periculosidade, honorários, clientes, precificação, empreendedorismo na área de perícias, né, como se destacar sendo um perito particular, como isso pode alavancar sua carreira, enfim, qualquer dúvida que você tenha, estou aqui para te ajudar, tá? Como é que você pode fazer sua pergunta? Você pode colocar aqui, ó, no balãozinho com pontinho de interrogação, tá? Então você pode clicar aqui nesse balãozinho com ponto de interrogação, escrever sua dúvida. Ou você pode colocar aqui no comentário, ou ainda clicar aqui, ó, nessa câmerazinha e abrir o vídeo aqui comigo para conversar diretamente ao vivo comigo, tá? Hoje provavelmente nós vamos ter uma análise de caso, tá? A Silmeire, que é uma das nossas alunas, um caso de periculosidade em edifícios verticais, então um caso bem legal. Eu vou analisar o laudo pericial, a caracterização feita pelo perito, para a gente definir as estratégias de contestação, tá bom? Então bora que bora, eu tinha deixado uma caixinha de perguntas no meu story hoje de manhã, então eu vou começar pela caixinha, mas já vai mandando suas dúvidas pra gente fazer uma pergunta pro Vagnão, muito legal, você que está vendo no gravado, seja muito bem-vindo, vamos que vamos para mais um Pergunta pro Vagnão, e hoje, ó, com o nosso botãozinho aqui do Expert Perícia, que os nossos alunos participaram da promoção que nós fizemos, vão ganhar aqui. Chegaram também as canecas, acho que já até mostrou a caneca aí. A galera tá pirando, a gente tá até pensando em fazer isso daqui para vocês poderem ter aí na casa de vocês. Dá uma olhada que show que ficou essa caneca aqui, ó. Expert em perícia de insalubridade, periculosidade, muito, muito massa. Qualidade do material é incrível. Silmeire, já eu quero. Silmeire, eu já vou te colocar na linha, tá? Só vou responder algumas perguntinhas aqui, coisa rápida, enquanto a galera vai chegando, tá? E aí a gente já vai fazer a avaliação do laudo, tá ok? Juju, galera pirou na caneca aí, no botão e tudo. Vamos lá. Do Story, vamos lá. Uma supervisora que faz testes semanalmente em postos de gasolina, 30 minutos aproximadamente, tem direito ao adicional de periculosidade? Bom, vamos entender o contexto, né? Sempre a gente tem dois lados da moeda. Eu posso enxergar sempre a situação do copo meio cheio e meio copo vazio. Aqui, ó, que nem o meu copo de água aqui, ó. Posso dizer que ele está meio cheio ou meio vazio, né? Então, sempre há dois lados da moeda, ok? Ok. Então, tecnicamente, dentro vamos colocar assim, da melhor interpretação ou da mais estrita sobre esse caso, o que é a atividade executada de forma intermitente? É uma atividade que faz parte da rotina de trabalho,
porém ela não tem uma previsibilidade para acontecer, ela pode ou não ter uma previsibilidade para acontecer, mas ela se repete de forma frequente, né? A frequência ela pode ser definida ou não, ou seja, a intermitência, o tempo com que essa atividade se repete, ela pode ser definida ou não. Então aqui a gente tem uma atividade sendo frequente, então uma vez por semana a supervisora vai no posto de gasolina e fica por 30 minutos fazendo um teste. Isso pode sim ser considerado como uma atividade habitual e intermitente. É um hábito ela fazer isto, porém a intermitência é de 7 dias. A cada 7 dias ela fica 30 minutos fazendo atividade, ok? Pode ser considerado como eventual, também posso interpretar como eventual, né, em função do curto tempo de exposição, 30 minutos, frente a uma jornada aí de trabalho de semanal, né, de 220 horas, eu posso considerar como sendo eventual, né? Então depende do lado onde eu estou atuando, sempre eu coloco isso, tá? Mas sim, pode haver direito. Porém, tem que ver onde que ela faz os testes, se é dentro da área de risco ou não. Se for dentro da área de risco, aí sim caracteriza a periculosidade, tá? Então, sim, existe uma previsão legal para esse tipo de exposição, né? Agora precisa entender melhor qual o seu objetivo no caso e a frequência, o local onde faz a atividade, se são 30 minutos mesmo, se não são. Só esclarecer isso, mas há previsão legal sim para caracterização. Vou ver essas duas perguntas aqui que foram colocadas e depois eu já vou chamar a Silmeire. Boa noite. Fale sobre respiradores para proteção contra risco biológico. Se a não trazem, que esse EPI protege contra risco biológico. Tive uma perícia em que o PFF2 foi descaracterizado pelo perito, levando em consideração que está no CA. Infelizmente, muitos peritos só olham o CA, né? Eles não olham o contexto como um todo, tá? Um respirador PFF2, ele tem a mesma proteção, ele gera a mesma proteção do que uma máscara N95, tá? Ele garante, no mínimo, 95% de eficácia na proteção, tá? Então, assim, tem peritos que vão pelo caminho mais fácil, apenas pelo CA, né? Tem roupa para agente biológico? Não, não tem. Significa que toda pessoa que trabalha com exposição a um doente que tenha Covid, por exemplo, gripe, ebola, todo trabalhador que trabalha com doenças, que tenham doenças infecto-contagiosas vão se contaminar? Não. Por quê? Porque eles usam uma roupa impermeável. A roupa impermeável forma uma barreira física para proteger contra a exposição ao agente biológico. O agente biológico ele está presente onde? Nas secreções do doente, né? Então, no suor, nos excrementos que são expelidos, né, na hora que a pessoa fala, sai pequenas gotículas lá dentro, tá o agente biológico, na hora que a pessoa torre, na hora que a pessoa tosse, na hora que a pessoa espirra, na hora que ela respira. Então, a máscara PFF2, ela foi recomendada pela Anvisa, pela Organização Mundial da Saúde, pela OMS, pela Fiocruz. Todas essas instituições recomendaram a máscara PFF2 como proteção adequada para proteção contra agentes biológicos na época da pandemia agora, né, que a gente passou. Então, assim, o perito só olhar o CA, para mim, é uma análise muito raso e deficiente tecnicamente, tá? É uma análise que, assim, não se justifica, né? Não é uma análise que um perito, né, deveria fazer. A análise do perito ela deve ser ampla, ela deve ser uma investigação. O Código do Processo Civil prevê isso, né? O perito vai cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi dado, ou seja, vai fazer uma análise minuciosa. E quando o perito olha só o CA, ele deixa de lado isso. Então, para mim, esse tipo de caracterização nada mais é do que uma caracterização pobre,
tecnicamente falando, tá? Insalubridade para auxiliar de limpeza que higieniza o banheiro na empresa que trabalha. Não pagamos insalubridade pelo uso do EPI, porém a perita foi favorável à insalubridade. A gente já comentou bastante, mas coloca qual a sua dúvida sobre isso, o Eric. Qual é a sua dúvida sobre isso? Preciso entender qual que é a sua dúvida para poder ajudar, né? Senão eu faço uma live só sobre isso. Aliás, já fiz, né? Uma coisa que eu já posso te falar sobre isso daqui, Eric. O perito, ele tem que analisar tecnicamente. Tecnicamente, a atividade de limpeza de banheiro não está prevista nos anexos da NR15, tá? Então, qual a justificativa técnica para a caracterização feita pelo perito? É isso que eu tenho que ver. O perito é vedado ao perito emitir a opinião pessoal que exceda o exame técnico e científico. Utilizar súmulas não é técnico nem científico. Tá? É o mesmo caso que eu estava comentando agora há pouco, Eric, né, de alguns peritos acharem que não existe a EPI para agente biológico. Isso é uma análise totalmente equivocada, ao meu ver, porque existe, está previsto nos manuais de biossegurança de diversas instituições renovadas, como USP, Fiocruz, Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde, sabe? Então, para mim, é uma análise falha, né? Rasa tecnicamente. O próprio NR15, ela não prevê exceção para a neutralização da exposição a agentes insalubres em função dos EPIs. Ela não prevê exceção, ela não fala que a insalubridade pode ser neutralizada pelo uso dos EPIs, exceto para agente biológico. Não está escrito isso na norma, né? Isso é a opinião pessoal do perito. E o perito, ele tem que se ater a questões técnicas, né? Tecnicamente, aquele equipamento de proteção, ele é capaz de proteger adequadamente o trabalhador? É isso. Porque a norma não fala em CA, a NR15. Fala em proteção adequada. Proteção adequada, não em CA. Então, uma roupa impermeável é uma proteção adequada para trabalhar com agentes biológicos? Pode ser. Uma proteção respiratória é a proteção, talvez esteja sem bateria, aqui, dá uma olhadinha. A proteção respiratória, ela é adequada para exposição a agente biológico? Talvez possa ser. Óculos de proteção, tem contra agente biológico? Óculos de proteção usado contra agente biológico, para exposição contra agente biológico. Tem óculos de proteção para agente biológico? Não! Sendo assim, nenhum óculos de proteção serve para proteger os trabalhadores da saúde contra agentes biológicos? Sabe, me parece até um pouco de hipocrisia isso, né? Tem que analisar o caso. O trabalhador foi treinado adequadamente, foi feito as coisas certas. Se a empresa fez certo, não tem por que caracterizar, tá? Então me parece um tanto quanto hipócrita esses tipos de argumentações de que não tem EPI para agente biológico. Por que não tem? Qual é a explicação técnica? É isso que tem que ser abordado, tá? Deixa eu ver se eu acho a Silmeire aqui para chamá-la. Para a gente fazer a nossa análise ao vivo aqui de um laudo pericial que caracterizou a periculosidade em função do armazenamento de óleo diesel para uso em gerador de energia elétrica num shopping center. Imagina só se a moda pega, hein? Grande abraço para o meu irmão, Rogério. Fica com Deus, meu querido. Precisa virar a câmera, Silmeire.
Aê, agora sim. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, tá me ouvindo? Tô sim. Deixa eu aumentar o meu aqui. Tudo bom? Tudo ótimo. Deixa eu só ajustar aqui para ficar bom. Silmeira, explica pra gente o contexto. Por que você está trabalhando? Quanto tempo você trabalha com perícia? Se é técnica, se é engenheira? Dá uma introdução, se apresenta para a galera e explica o caso pra gente, Silmeira, por favor. Hoje eu atuo com perícia, sou técnica de segurança do trabalho. Eu trabalhava com eventos e acompanhava muita perícia das empresas, porque eu supervisionava a equipe externa, né? Então eu acompanhava. E acompanhava a perícia sem saber o que eu estava fazendo lá. Aí resolvi estudar por curiosidade, para aprender um pouquinho mais sobre perícia, para tentar entender. Com isso veio pandemia, eu perdi meu emprego e agora atuo só como assistente técnica, fico só com as perícias. Nesse tempo da pandemia eu conheci o curso, né, do Expert, e me entreguei para as perícias, não volto mais para os meus eventos, vou ficar só com perícia. Que legal. E como é que é esse caso? Explica pra gente. Você está atuando para reclamada, né? Conta pra gente como é que foi a perícia, por favor. Então, a perícia correu tudo bem, foi calma, não deu nada da insalubridade, né? E lá do gerador também, eu não sei, ela deu periculosidade pelo ponto de fulgor do óleo diesel. Foi por isso que ela deu periculosidade. Eu estava analisando aqui o laudo, né? Então, fazendo uma contextualização para o pessoal, é o seguinte: a funcionária, ela era Ajudante de cozinha. ajudante de cozinha, trabalhava numa loja dentro da praça de alimentação do shopping, certo? Certo. Então, qual piso que fica a praça de alimentação? Ele fica no quarto piso nesse shopping. Quarto E tem o piso. subsolo, tem mais 3 para estar no subsolo. Tá. Então, a praça de alimentação fica no quarto piso, ajudante de cozinha, atividades normais ali de cozinha. Corte de alimentos, ajuda na preparação dos alimentos ali dentro dos cozinheiros, serve os alimentos dentro da praça de alimentos ali do restaurante, né? Restaurante por quilo, então ela serve os alimentos na praça ali do restaurante por quilo, e a atividade dela basicamente é essa. Não Correto. entrava em câmara fria, não mexia com botijão de gás, Não. nada disso. Nada. Ok. Nada disso. E aí eu vi que a insalubridade ela não considerou nada, considera até que adequadamente, porque a parte que tinha a câmara de refrigeração tinha um acesso externo, não precisava pegar, entrar nada lá dentro, né? Medição de ruído abaixo, medição de calor abaixo, então realmente a insalubridade, eu entendi que a análise dela foi correta. Aí, periculosidade. Aí eu estou vendo aqui o porquê que ela caracterizou a periculosidade. Ela coloca aqui que a reclamante se ativava em prédio com armazenamento de inflamáveis, óleo diesel que tem ponto de fulgor de 38 graus Celsius acima do limite permitido. Então, assim, enquadra-se na linha B do quadro de atividades de adicional 30% e a linha S do quadro de atividades da área de risco do anexo 2. Então, a linha B fala o seguinte. Então, a gente, dentro do anexo 2 da NR16, nós temos o primeiro quadro de atividades, né? A linha B fala que no transporte e armazenagem de inflamáveis líquidos, tem direito ao adicional de periculosidade todos os trabalhadores que trabalham na área de operação, né? Que não é o caso dela. Oi? Que não é o caso da reclamante. Que não é o caso dela. Não trabalha na área de operação de inflamáveis. Aqui no item 2, no segundo quadro, que faz parte do item 3, ele tem lá que a atividade de armazenamento de vasilhames que contenham inflamáveis líquidos em recinto fechado, área de risco é toda a área interna do recinto. E aí ela considerou o shopping inteiro como um recinto apenas.
como se não houvesse alguma divisão dentro do shopping. Foi isso. Isso mesmo. E na realidade, no laudo da perita, ela coloca que o limite excedente é o ponto de fulgor, não é nem a quantidade, porque assim, pela NR16, a quantidade é 450 litros. Neste gerador, nós temos 250 litros. Então, é que assim, o laudo dela é confuso e mal escrito. Então, assim, até para escrever, a profissional que fez o laudo aqui, até para escrever ela tem dificuldade, né? Então, as vírgulas, os parênteses, eles estão nos lugares errados, né? Então, realmente parece que é por conta do ponto de fulgor, mas eu entendi que é por conta do armazenamento, né? Como um contexto como um todo, para mim ficou claro que é em função do armazenamento. É que o laudo é muito mal escrito. Eu entendi como um ponto de fulgor. Então, quando você lê só a caracterização, parece realmente do ponto de fulgor. Agora, quando vê o que ela citou de alíneas, fica claro para mim que é com relação ao armazenamento, né? Então, no quarto piso fica a praça de alimentação. Certo. O tanque, o conjunto motogerador, gerador de energia, e o tanque estão em qual piso? No subsolo G1, ainda tem um subsolo, ainda tem o próximo subsolo, né? Tem um térreo, subsolo e outro subsolo. Então, fica no G1. Então, tem o G1, o térreo, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Isso. É isso? É isso. Então, entre o local de trabalho, o piso, né? Local de trabalho. Entre o piso em que a reclamante trabalhava e o piso onde fica o gerador de energia, tem 4 pavimentos. 4 pavimentos. Ok. O local do gerador tem porta corta-fogo, tem as barreiras, está tudo sobre as normas da NR20. Eu vi aqui algumas respostas dela de quesito também, bastante controversas, né? E aqui tem uma pergunta muito boa que você colocou, que é verdade que a reclamante não tinha acesso ao tanque? E a perita responde sim, mas se ativava em área de risco. E aí me faz entender, e aí vendo a resposta do item abaixo, ela fala que todo o prédio é área de risco. Então ela desconsidera realmente tudo quanto é tipo de estrutura que exista dentro do shopping. Para ela é como se fosse um grande vão, né? Ela também pode pedir periculosidade, né? Ela estava lá no shopping. Não, imagina só, né? Todo mundo que trabalha no shopping tem direito à periculosidade porque tem um tanque lá embaixo, né? E eu quero ver aqui, acho que tem fotos no laudo? Tem. Acho que eu passei pelas fotos. Passei pelas fotos, está aqui. Então, aqui nas fotos, eu ia mostrar, mas vai aparecer o nome da perita, eu não quero mostrar assim. Então, para vocês entenderem, existe o gerador de energia, tem uma parte que é aberta para o lado externo do prédio, certo? Certo. Essas fotos eu mandei no seu WhatsApp. Então, é que eu queria mostrar do tanque aqui, que é onde é a captação de ar do gerador. E tem um tanque que é considerado um tambor no formato cilíndrico, né? De 250 litros. Então, ok. Então, vamos ver o que diz a legislação para entender se a caracterização da perita está adequada ou não, né? Primeira coisa, o que é um recinto? Porque ela colocou que o prédio inteiro é um recinto, né? A definição de recinto está na NR20, que trata sobre questões de inflamáveis. Então, recinto, qualquer área que esteja delimitado por fronteiras físicas constituídas de paredes e tetos resistentes ao fogo, que é o caso onde está instalado o gerador, certo? Certo. Então,
No caso, o recinto não se configura o prédio inteiro, e sim apenas o local onde está o gerador. Certo. Então, esse é um primeiro ponto para a gente atacar na contestação desse laudo, né? A definição do que é recinto. Porque quando a gente vê a resposta ao quesito... Ali ela já disse ela já respondeu o que eu queria, né? Que não é periculoso. Sim, exatamente. Aqui, ó, no quesito 44, ela coloca aqui, a pergunta é verdade que, segundo o anexo 2 do NR16, a área de risco de tanques inflamáveis é a bacia de segurança? Ela coloca, resposta, todo o prédio é área de risco. Então, acho que a primeira coisa a fazer na contestação é um tópico sobre a definição do que é uma área de risco e a definição do que é recintos, né? Para explicar para ela, na verdade não é para ela, é para o juiz, né? O que é um recinto, que no prédio inteiro não é a área de risco, porque o recinto é o local onde está instalado o tanque de óleo diesel junto com o gerador de energia, uma vez que esse local é fechado e contém paredes e teto à prova de fogo. Ele foi construído para essa finalidade. Então a gente já vê que por aí a caracterização é totalmente equivocada, né? Segundo, ela fala, lá quando tem o texto mal escrito dela, que a reclamante se ativava em prédio com armazenamento de inflamáveis acima do limite permitido, né? Então, sobre o segundo tópico que eu faria é sobre o limite de inflamáveis permitido, né? Sobre o armazenamento de inflamáveis. Na NR16 está muito claro isso, né? No item 4. E é aquilo que eu falo, né? Muitos peritos, eles leem o anexo 2 somente até o item 3. Eles param ali. Parece que depois do item 3 não existe mais nada, né? No item 4 está muito claro de que não caracteriza a periculosidade para fins de percepção do adicional a armazenagem de líquidos inflamáveis em embalagens certificadas. No caso lá, é uma embalagem simples. E o limite definido no quadro é de 450 litros, como você bem colocou. Porque o óleo diesel tem grupo de embalagens 3. Né? Então, explicar sobre o volume permitido de armazenamento de inflamáveis para que não seja caracterizada a periculosidade. Eu abordaria, primeiramente, a NR16, né, colocando essa questão sobre o volume permitido segundo a NR16. Tirar foto do tanque, talvez, não sei se você já tirou, se você conseguir tirar foto do tanque, mostrando que é um tanque certificado, provavelmente ele tem o selo do Inmetro grafado nele. Se você conseguir, é importante, né? Para mostrar que aquele tanque é um tanque certificado pelo Inmetro, né? É um tanque que ele é vendido apropriadamente para isso e mostrar. Então, colocar lá aqui o texto do item 4, colocar a FISP do óleo diesel, onde mostra que o grupo de embalagens do óleo diesel é grupo 3, se não me engano, aí tem 14 da FISP, alguma coisa assim, né? A definição de tambor que está lá no anexo 2, que ele fala que tambor é elemento cilíndrico, né? Uhum. E o quadro do item 4 que mostra que para tambor de plástico o limite é 450 litros. E dessa forma, o limite de 250 está abaixo do que define o anexo 2 da NR16, que a perita não levou em consideração o item 4. Né? Além disso, eu abordaria um pouquinho, Silmeire, o anexo 3 da NR20. Que o
corroborando, né, que não existe armazenamento acima do limite permitido, no anexo 3 da NR20 está descrito que a instalação de tanque no interior de edifícios, ela deve obedecer os seguintes critérios. A linha D, respeitar o máximo de até 5.000 litros por tanque por recinto, bem como o limite de 10.000 litros por edifício. Então, ela faz uma confusão entre edifício e recinto, né? Então, no primeiro item, explicar o que é recinto e colocar para ela a diferença de edifício e recinto, né? O segundo, sobre o armazenamento, né? De que está abaixo do limite previsto no item 4 do anexo 2 da NR16 e está abaixo do que está previsto no anexo 3 da NR20, que fala que deve ter até 5.000 litros por recinto e 10.000 litros por edifício. Que olhando, né, o anexo 3 da NR20, fica clara a confusão que ela fez entre edifício e recinto. Tá? Inclusive, ó, você pode utilizar a definição de edifício que também tem na NR20, que está lá, construção com pavimentos com a finalidade de abrigar atividades humanas e não destinado ao desenvolvimento de atividades industriais. Então, mostrar a diferença entre um edifício e um recinto. Colocar a definição de edifício, a definição de recinto. E aí eu colocaria até as fotos, Silmeire. Até pegar a foto do próprio laudo pericial dela, né? Mostrando o edifício inteiro. E aí pode buscar uma imagem no Google, que você consegue pegar o edifício inteiro do shopping, edifício, e a foto da sala onde existe o gerador de energia, para mostrar o que é um recinto. E utilizar até mesmo a foto do próprio laudo pericial dela. Tá? Primeiro ponto, recinto e edifício. Segundo ponto, volume de armazenamento bem abaixo do limite. De líquidos inflamáveis abaixo da quantidade definida lá na NR16 e na NR20. E o terceiro ponto. Assim, ó, só uma coisa. No primeiro ponto, de recinto e edifício, fazer um layout, pode ser à mão, tirar a foto e colocar no laudo, qualquer coisa assim, tá? Mostrando sobre o local de trabalho, para ficar bem claro onde era o local de trabalho e onde era a área de armazenamento do óleo diesel, tá? Então, colocaria a definição de edifício e recinto, depois sobre o local de trabalho, que pode estar até dentro do mesmo item, aí sobre o armazenamento. E aí eu entraria num outro item, sobre requisitos legais para a caracterização da periculosidade. Que, primeiro, a perita ela não apresenta a metodologia que ela utilizou. Ela fala aqui, ela foi esperta ainda. Ela quis dar uma de esperta. Ela fala aqui, deixa eu achar. As técnicas de avaliação estão embasadas nas normas regulamentadoras. Mas a norma regulamentadora, ela não define técnica de avaliação, né? Então, assim, fala sobre a caracterização feita pela perita que não seguiu os preceitos legais. Primeiro preceito legal, Código do Processo Civil. Artigo 473, parágrafo 2º, que é vedado ao perito emitir opinião pessoal que exceda o exame técnico ou científico, uma vez que ela não apresentou nenhum argumento técnico ou científico para classificar o edifício inteiro como área de risco.
apenas a opinião pessoal dela. Entendi. Segundo, Porque ela, pode falar. então, porque ela cita em várias frases dela, né, do ponto de fulgor, né? Isso que eu fiquei em dúvida. O Porque óleo, o ponto de fulgor não está na NR. então, mas o óleo diesel, ele tem um ponto de fulgor abaixo de 60 graus Celsius que caracteriza ele como um líquido inflamável. Então, até aí está tudo bem, né? Então, se a gente pegar por aí, a gente vai pegar mais o fato do laudo estar mal escrito e não Entendi. atacar o laudo tecnicamente, que é o que efetivamente gera resultado, né? Porque pode parecer que é só uma lamentação, tipo, tá atacando o laudo porque tá mal escrito, porque não tem argumento técnico, entendeu? A ideia é justamente o contrário. Esquece que tá mal escrito, né? Tá. E vamos pegar tecnicamente o que a gente pode explorar. Então, sobre os preceitos técnicos para a caracterização. Parágrafo 2º do artigo 473. Ela deu a opinião pessoal dela de que o prédio inteiro é uma área de risco, uma vez que ela não traz justificativa técnica nenhuma para embasar essa argumentação. E aí, ela, além de não cumprir o parágrafo 2º, ela não cumpriu o item 2 e o item 3. O item 2 fala o seguinte, que o laudo pericial deverá conter análise técnica e científica. Item 3, a indicação do método utilizado. Ela não apresentou isso em qualquer tipo de momento no laudo pericial dela, né? Então, além disso, então, dentro dos preceitos técnicos, ela não cumpriu o Código do Processo Civil, que é o regulamento para a produção da prova pericial, e ela não cumpriu o artigo 193 da CLT. Por quê? O artigo 193 fala o seguinte: são consideradas atividades ou operações perigosas na forma da regulamentação aprovada do Ministério do Trabalho, ou seja, da NR 16, aquelas que, por sua natureza ou método de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a inflamáveis. A reclamante, ela não tinha nenhum tipo de exposição ao óleo diesel, Nem ao local. Não tinha nenhum acesso ao local. Então, por que a perita considerou que ela tinha risco acentuado? Onde está o risco acentuado nas atividades da autora? Mesmo porque a OJ diz que é devido ao pagamento se estiver acima dos limites, né? Então, mas ela foi ligeira, a perita, porque ela não usou a OJ de uma forma escancarada. Porque senão, a contestação seria muito mais nítida, assim, muito mais evidente, né? Então ela pegou o trecho da OJ e jogou dentro do lado como se fosse o entendimento dela. Uhum. Né? Mas, nas atividades da reclamante, ela não tinha nenhuma atividade em risco acentuado por exposição permanente a líquidos inflamáveis. Então, esse item também ajuda bastante nessa argumentação. E depois questionar tudo isso, né? Então eu entraria com esses 4 tópicos, né? Sobre o local, sobre a definição de... a diferença, na verdade, né? A diferença entre edifício e recinto, local de trabalho, sobre o armazenamento de óleo diesel, né? Sobre o volume permitido para armazenamento de óleo diesel, sobre os preceitos legais para caracterização, né? E aí você pode aqui dentro citar as atividades que ela realizava e até colocar as fotos do laudo pericial que mostra a atividade para deixar bem claro que ela não tinha nenhuma atividade com risco acentuado, né? E depois de falar do artigo 193, você fala do Código do Processo Civil. Então eu entraria com esses 4 tópicos e depois transformaria tudo em perguntas. Né? Então, qual a diferença, perguntar para a perita, qual a diferença entre edifício e recinto? Por favor, apresente
justificativas técnicas. Ou, tecnicamente, qual a diferença? Qual o embasamento técnico para as definições apresentadas? Né? Sobre o armazenamento. Por que que a perita não considerou o volume descrito no item 4? E aí pedi para ela confirmar que o grupo de embalagens do óleo diesel é o grupo 3, que o tanque de armazenamento do gerador se trata de um tambor, tecnicamente pela norma, né? Que o volume de 450 litros, de 250 litros é menor do que o volume de 450 litros descrito no item 4. E me ocorreu mais uma coisa que você pode abordar tecnicamente. Só estou abrindo uma outra parada aqui para achar aqui uma coisa. Tem uma outra questão técnica que você pode abordar, fazer uma analogia. O item 16.6 fala que a operação de transporte de líquidos inflamáveis em qualquer vasilhame a granel são consideradas em periculosidade de exclusão para o transporte de 200 litros. No 16.6.1, ele fala que as quantidades de inflamáveis contidas no tanque de consumo próprio de veículo não são consideradas por efeito da norma. Você pode fazer uma analogia, porque aquele tanque é um tanque de consumo próprio do gerador. Então, caberia até essa analogia. Não sei se vale a pena, porque você já tem bastante argumento técnico, né? Mas caberia até mais essa analogia. Deixa eu só ver uma outra coisa aqui, que acho que já tem algumas coisas prontas para você. Ó, talvez é que assim, a argumentação ela está muito definida para OJ, tá? Mas a perita não citou a questão da OJ. Mas talvez tenha algumas coisas do texto que possa te ajudar. Lá na plataforma do curso, no box de expert, onde ficam os modelos lá e tal, tem lá o modelo do parecer técnico. E o exemplo de argumentação que eu uso para periculosidade no modelo de parecer técnico é justamente sobre um caso parecido com esse. Então, talvez tenha alguma argumentação lá que possa te ajudar. É só você baixar, que está lá o texto, pode te ajudar aí na tua argumentação. Maravilha. Você viu o quesito 46? Deixa eu ver aqui. Eu perguntei se ela trabalhava no interior da bacia de segurança. E ela repete que ela lavava, cortava, descascava. Então, você pode utilizar até mesmo essa resposta. Aqui, ó, até no quesito 45, ela traz ali algumas informações que podem te ajudar a montar o layout. Porque ela coloca ali, piso G4, cinema, praça de alimentação, administração e estacionamento descoberto. G3, estacionamento coberto. CT, corredor técnico. P1 e P0, lojas. G2 destina-se a estacionamento e G1 destina-se a estacionamento. No G1, ao gerador de energia. Então, você pode até utilizar essa descrição que ela fez para montar um layout bonitinho de onde era o piso onde a trabalhadora trabalhava, a reclamante trabalhava, e onde era o gerador. Até ela mesma pode ajudar. Ela mesma confirma aqui, ó, um tanque de 250 litros. Então, eu estou vendo aqui o 46, ela descreve aqui as atividades todas, né? Então, perguntar, questioná-la, né? Sobre por que ela considerou as atividades da reclamante em risco acentuado, uma vez que ela não tem exposição permanente a líquido inflamável, visto que ela trabalha em recinto diferente
daquele onde fica armazenado, né? Então, tem bastante coisa para caracterizar, quer dizer, para contestar, e é importante, Silmiri, depois de fazer a contestação, entrar em contato com o advogado do caso e questionar ele, ou explicar para ele a sua contestação, para que ele possa, na instrução, se a perita não mudar o laudo dela, que eu acho difícil, que ele possa, na instrução, expor para o juiz as falhas todas que existem no laudo e fazer com que o juiz não leve em consideração o laudo pericial. Então, é importante explicar essas questões. Apesar que, fazendo dessa forma, já vai ter muito bem explicado ali o que é controverso no laudo pericial, né? Mas é importante pontuar para ele essas diferenças, né? Questão do edifício, do recinto, para que ele possa entender e conseguir argumentar de uma forma mais efetiva dentro da instrução. Mas eu iria nessa linha, né? Ela não apresenta... Oi? A minha dúvida maior estava sendo esse ponto de fulgor. É esse que me preocupou, Wagner. Na verdade foi um laudo, assim, o laudo é muito mal escrito, né? Então, ela escreve aqui, eu até grifei aqui. Aqui, ó. A reclamada se ativava, sem vírgula nenhuma, tá, pessoal? A reclamada se ativava em prédio com armazenamento de inflamáveis, óleo diesel, ponto de fulgor de 38 graus Celsius acima dos limites permitidos. Então, realmente, parece que ela está se referindo ao ponto de fulgor, né? E não ao armazenamento. Mas o foco é o armazenamento, né? Anexo 2, a linha B. Ela mesma disse que a moça trabalhava lá fazendo salada lá na praça de alimentação e caracteriza como transporte e armazenamento de inflamáveis. Ela focou no armazenamento considerando que todo o shopping é um recinto. Na verdade, o shopping é um edifício onde existe um recinto que tem um gerador de energia que tem um tanque com 250 litros. Mas que a autora não fazia nenhuma atividade dentro deste recinto. Tanto que o piso que ela trabalhava ficava 5 pavimentos acima de onde estava instalado o recinto com o gerador de energia. E aí apresenta toda a definição de edifício e recinto que está na NR20, que trata sobre o armazenamento de líquidos inflamáveis, que ela não apresentou no laudo pericial dela. Ela não coloca... Aí eu acho que você pode até colocar, Silmeire, colocar até o quesito que ela respondeu, né? Falou que ela, em resposta ao quesito 44, ela define que todo o prédio é uma área de risco, mas não apresenta nenhum argumento técnico nem científico para justificar as suas alegações, né? De que todo o edifício é a área de risco, uma vez que o gerador com o tanque ficam dentro de uma área exclusiva feita especificamente para isso. Não, já me ajudou bastante, Wagner. Eu não sei porquê, mas quando eu li, eu fiquei muito preocupada com o ponto de fulgor. Eu falei, meu Deus, esse ainda não cheguei. Não porque o laudo é mal escrito e gera essa confusão mesmo. Eu tive que ler umas 2 ou 3 vezes para entender o contexto geral e poder entender que ela estava falando do recinto, do armazenamento e não do ponto de fulgor, né? Mas ela não considerou em momento nenhum a quantidade de líquido, né? Ela fala do tambor, né? 250 litros é acima do limite permitido. Só que ela não entra no que é o limite permitido. Ela não fala qual que é o limite permitido. Esse é outro ponto que você pode abordar. Que ela fala que é acima do limite permitido, mas em momento algum esclarece qual é o limite permitido.
ela simplesmente ignora o item 4 do anexo 2 do NR16. É como se para ela não existisse o item 4. Ai, Wagner, cansativo isso, né, menino? É aquele tipo de laudo que o perito dá mais trabalho que a perícia, né? É verdade. Porque a perícia foi super calma, super calma. E aí eu preciso fazer um curso de interpretação de texto, é isso? Também. Eu sei interpretar as normas, não sei interpretar o texto. Olha, tem uns que são duros, viu? Mas assim, nos faz pensar assim, que duas coisas, né? Ou a perita ela é muito fraca, assim, o nível técnico dela é muito fraco, é muito baixo, e ela não tem qualquer tipo de preparo para ser perita, não deveria estar exercendo a atividade, ou a caracterização dela é buscando honorário, né? Porque Sim, porque não tem o que aqui, né? não faz qualquer tipo de sentido, né? Esse tipo de caracterização. Eu até depois que eu li o laudo, estava conversando com um advogado que a gente usa o mesmo escritório, e eu falei para ele, ele é doutor em Direito Trabalhista, é professor do Mackenzie de Direito Trabalhista, né? Então é um cara que tem um conhecimento absurdo, né? E eu comentei com ele, ele falou, aí é para acabar, né? Se a moda pega, acabou. A gente não precisa fazer mais nada na vida. Né? Então, assim, Confusão. eu prefiro acreditar que a limitação técnica dela é muito grande, que ela não deveria estar fazendo outra coisa do que sendo perita judicial, ou que ela buscasse a capacitação necessária para ser a perita judicial, né? E prefiro acreditar nisso. A Priscila comentando aqui, ó, é importante esse comentário da Priscila. A Priscila é perita. Está acompanhando aqui a nossa live. Como é difícil ouvir isso. Eu sofro tanto preconceito devido a peritos desse nível lamentável. Infelizmente, isso acontece muito, Priscila. Infelizmente, isso acontece muito, né? A caracterização é tão esdrúxula, é tão mal feita, que nos faz pensar que, pô, não é possível que isso seja somente desconhecimento da legislação, desconhecimento da atividade que realiza. Porque esse tipo de caracterização, ele demonstra desconhecimento do artigo 193 da CLT, que trata sobre o risco acentuado da exposição permanente. Ele traz o desconhecimento da súmula 364, né, que fala também que a caracterização, né, da periculosidade vai acontecer na exposição que aconteça de forma habitual ou intermitente, e não havia caracterização nenhuma, né, exposição nenhuma. Desconhecimento do Código do Processo Civil, no artigo 473, que diz o que tem no laudo pericial, o que deve ter no laudo pericial. Né? Então, não é possível que a pessoa esteja nomeada como perito judicial e desconheça isso tudo. Né? Então, é muito... eu entendo o que você falou, Priscila, de como é difícil escutar isso. Já passei por isso também, mas o nosso projeto é Perícia Sem Segredo, não é à toa, né? Porque a gente está aqui para falar realmente aquilo que é verdade, aquilo que acontece no dia a dia dentro da área de perícias trabalhistas. E isso tudo, Silmeire, o advogado pode utilizar na instrução dele, tá? Toda essa parte que eu citei agora de desconhecimento, o advogado pode utilizar na instrução dele. Então, depois, eu indicaria para você, a live vai ficar salvo lá no Instagram, né? Tá. Manda o link para ele depois, para ele assistir. E aí ele também entender toda essa questão. E acho que vai ficar mais fácil a tua conversa com ele. Porque não tem caracterização. Eu não estou acima do limite, eu não tenho. Não, tem nada. não. Totalmente
É uma caracterização totalmente indevida, né? Totalmente Porque indevida. assim, ela é difícil o perito voltar atrás. Ela não vai voltar atrás da impugnação. Se eu tiver muita sorte, né? Mas é o que a gente fala, né? Perito a gente contesta, juiz a gente convence, né? Então, convencer o juiz de que a caracterização feita pelo perito está equivocada. Muito. Mas tá bom. Aí, por isso que eu fiquei tão assim, que eu tô tão certa, tô nos limites, tá tudo correto. E aí eu falei, de repente, esse ponto de fulgor é algum problema que eu não estudei, né? Que ela vai me dar pelo ponto de fulgor. Não, o teu estudo foi correto, o errado foi o laudo mesmo. Tá bom, Wagner. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigada mais uma vez. Adoro 0800. Eu que agradeço por você compartilhar o caso aqui com a gente, viu? Muito obrigado. Obrigada, Wagner. Valeu, Silveira. Tchau, uma ótima noite. Obrigada. Tchau. Aí tem algum xizinho aqui para você apertar. Aí, show de bola. Um caso, assim, é muito comum esse tipo de pedido, né? E infelizmente tem muitos profissionais despreparados realizando atividade de perícia. Mas, assim, é um laudo muito ruim, muito ruim. É um laudo que realmente nos faz pensar o que esse profissional estava buscando na hora que ele estava escrevendo esse laudo, né? A caracterização a qualquer custo ou simplesmente desconhecimento mesmo. Pessoal perguntando aqui, ó, Jota, orientação jurisprudencial. Isso aí, Josmar. Tem uma orientação da Justiça para que, em determinados casos em que haja armazenamento de inflamáveis líquidos em edifícios verticais, seja caracterizada a periculosidade para todo o edifício, mas não é o caso do shopping. Wagner, para caracterizar periculosidade pelo anexo 2 da NR16, eu tenho que avaliar os dois quadros da norma, atividade e área de risco ou não? Leonardo, você tem que analisar todo o anexo 2. Você tem que analisar o quadro 1, você tem que analisar o item 2, você tem que analisar o quadro do item 3 e você tem que analisar o item 4, que é a condição excludente. Isso aqui, ó, a maioria dos peritos não olha. Qualquer agente que você vai trabalhar, Leonardo, seja insalubridade ou periculosidade, você tem que fazer uma análise completa de todos os aspectos que envolvem a exposição e a caracterização ou a descaracterização daquele agente, tá? Então, NHO, para entender como é a avaliação, o que fala CLT, o que fala o SUMO, lá, o J, tudo isso. A Suzana, eu não vejo o dia que eu receber uma nomeação. Suzana, atua como perita particular que você não precisa ficar esperando nomeação. Você vai atrás dos seus clientes. A Priscila comentando aqui, infelizmente tem muitos aqui na minha região. É em todo o Brasil, Priscila. Isso é em todo o Brasil. Eu quero fazer parte dessa equipe aqui para cada vez mais aprender e fazer um laudo rico em conhecimentos. Obrigado, Priscila. Fica ligada na próxima turma aí para você não perder a inscrição. Deveriam responder judicialmente por erros grosseiros. É analisar o todo da norma, e não o edifício como a perita fez. Então, essa questão aqui, ó, vou comentar sobre isso daqui, ó. Deveriam responder judicialmente por erros grosseiros. Isso porque a maioria dos advogados, das empresas, não gostam de levar isso para frente, tá? Mas tem previsão para isso. Artigo 158 do Código do Processo Civil. O perito que por dolo ou culpa, ou seja, de forma intencional ou não, prestar informações inverídicas, responderá pelos prejuízos que causar a parte e ficará inabilitado para atuar em outras perícias no prazo de 2 a 5 anos,
independentemente das demais sanções previstas em lei, devendo o juiz comunicar o fato ao respectivo órgão de classe para adoção de medidas que entender cabíveis. Então, o perito que de forma intencional ou não prestar informações que não sejam verdadeiras vai responder pelos prejuízos que causar a parte. Se a empresa faz uma notificação judicial contra esse perito, faz uma petição dentro do processo, utilizando o artigo 158, demonstrando para o juiz que a perita colocou no laudo informações que não são verdadeiras, como questão do edifício ser a área de risco, porque não é tecnicamente, a própria NR20 determina isso, não sou eu, Wagner, é a lei. NR20 é lei, né? Diz lá, edifício, conjunto, cadê? Vou ler novamente aqui. Edifício, construção com pavimentos com finalidade de abrigar atividades humanas. Isso é edifício. Recinto, qualquer área que esteja delimitada por fronteiras físicas constituídas de parede e teto resistente ao fogo. Né? Então, a perita ela usou uma informação inverídica dentro do laudo para caracterização da periculosidade. E a empresa pode, sim, acioná-la para que ela ressarça a empresa caso seja condenada. Com isso, a perita ainda fica inabilitada de 2 a 5 anos de ser nomeada novamente. Tá? O problema é que as empresas e advogados não compram essa briga. Com medo. Mas, se comprar, nunca mais esse perito vai atuar no caso dessa empresa. Sabe por quê? Porque eles vão ter uma demanda judicial. E aí, o perito ele se torna suspeito para atuar nos casos daquela empresa. Porque se ele tem uma disputa judicial contra aquela empresa, ele não pode atuar, ele se torna suspeito. Qualquer laudo desfavorável à empresa facilmente será descaracterizado, uma vez que ele tem uma briga judicial contra a empresa. Então, se a empresa faz esse tipo de menção, ela, mesmo que o perito não fique inabilitado, que ele não tenha que ressarcir a empresa, ela tira esse perito da frente dela. Fica a dica. Sendo descaracterizada, a perita recebe o honorário mesmo assim, Diógenes? Sim, mas reduzido, Diógenes. O Zé. Estou na fase de captação, já almejando a mão na massa. Que riqueza de conteúdo, chefe. Obrigado. É aluno do Expert em Perícia. Qual a importância da NR20 na caracterização da periculosidade? A Maria. A importância, Maria, é justamente nesses casos de definição do que é recinto, do que é edifício e da caracterização da periculosidade em função da OJ que trata sobre a periculosidade pelo armazenamento de óleo diesel em edificações para abastecimento de grupos geradores. Tá? Por que a NR20 é importante? Porque é ela que trata deste assunto, ela que traz essas definições. Assim como na NR20 é que está a definição do que é um líquido inflamável. Né? Na NR20 é que está a definição do que é líquido inflamável, não é na NR16, por exemplo. Então a NR20 é muito importante nesse contexto. No módulo de normas e leis, Maria, você vai entender melhor esse contexto, tá? Como faço para cadastro na logística de perícia? O Paulo Pereira. Paulo, dentro do meu curso eu explico. Não tem como falar em uma aula, Paulo. Tem logística que basta você entrar no site para se cadastrar, tá? A grande maioria é isso, basta você entrar no site e se cadastrar. Acompanhei recentemente um congresso de perícia pela OAB. Culturalmente, o juiz toma por certo o parecer do perito. Não sei se é assim na esfera trabalhista. Jefferson, culturalmente, sim. Desde que não seja apresentado um parecer técnico que mostre que o laudo do perito está equivocado. Por quê? O juiz não é obrigado a seguir o laudo pericial. Tem um artigo, que é o artigo 479 do Código do Processo Civil,
que ele fala o seguinte: o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o artigo 371. O 371 fala que a prova pericial pode ser produzida por qualquer pessoa que participe da perícia, né? Ela vai ser apreciada. O artigo 371 fala que a prova pericial, ou seja, o laudo ou parecer técnico, vai ser apreciado independente de quem o produziu. Ou seja, perito judicial ou perito das partes, tá? Perito particular. Então, o juiz apreciará a prova pericial independente de quem a produziu, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito. Então, com base nesse item, o juiz não é obrigado a seguir o laudo pericial, tá? Por que muitas vezes o juiz segue o laudo pericial e não leva em consideração as informações trazidas no parecer técnico? Porque o parecer técnico é pobre de informações. O parecer técnico não merece ser levado em consideração. Essa que é a questão. Quando você escreve um parecer técnico bem feito, com uma estrutura adequada, né, como nós trabalhamos dentro do Expert em Perícia, no parecer que eu ensino para os meus alunos, onde você tem lá todos os tópicos necessários, uma contestação bem apresentada, com quesitos complementares, muda de figura essa questão. Por quê? Porque você mostra um material que merece ser lido, que chama atenção, que tem argumento técnico, que tem argumento legal, que o advogado vai se familiarizar para colocar aquilo em prática e fazer com que o juiz não siga o laudo pericial. Ok? Bom, tinha pergunta na caixinha, vou responder aqui, não esqueci não, pessoal, fica tranquilo. Um produto armazenado em local com embalagem original de 200 litros, o líquido desmoldante que libera hidrogênio, segundo a FISP, caracteriza insalubridade pelo hidrogênio e periculosidade por gás inflamável? Embalado na embalagem original de 200 litros. Então, vamos lá. É um desmoldante que por algum motivo libera hidrogênio, tá? Embalagem original de 200 litros. Não caracteriza periculosidade, item 4 do anexo 2 da NR16, que eu acabei de falar aqui para Silmeiro, né? Então, a embalagem certificada só tem que entender se é tambor ou bombona. Se for bombona, 200 litros caracteriza. Se for tambor, não caracteriza, tá? Insalubridade, hidrogênio, não tem previsão legal dentro do anexo, dentro da NR15. Deixa eu abrir aqui a minha NR15 de novo, fechei ela sem querer aqui. Mas, que eu saiba, não tem previsão legal para hidrogênio dentro da NR15. Deixa eu pesquisar aqui. Hidrogênio está como asfixiante simples. Não tem limite de tolerância definido. Está no anexo 11 e não tem insalubridade definida, grau de insalubridade definido. Então, não há caracterização da insalubridade. Tá? Periculosidade vai depender da forma como está armazenado, tá, Aline? A quantidade e o tipo de embalagem. Tenho formação técnica na área de segurança do trabalho. Posso atuar como assistente técnico? Sim, pode. Código do Processo Civil regulamenta a sua atividade como assistente técnico, artigo 466. Os assistentes técnicos são de confiança da parte, não estão sujeitos a impedimento e suspeição. Então, você pode atuar, sim, com todo embasamento técnico. Caraca, a Luana tá voando no curso. Ela já está no módulo 8 da perícia de ponta a ponta. Show de bola, Luana. Parabéns. Já vai colocando em prática aí, hein, Luana, a prospecção. Intervalo conta na dosimetria de ruído? Intervalo dentro da fábrica. Exemplo, 7 horas de trabalho e 1 hora, não entendi. Bom, a dosimetria, você põe o equipamento no funcionário e ele fica o tempo inteiro. É isso. Então, ele vai avaliar todo o período, tá? Estou
fazendo curso do Mato Grosso do Sul têm conhecimento de perícias que possam ocorrer aqui? Muitas, Rogério. É só você fazer a prospecção de clientes igual a Thaís ensina nos módulos de prospecção de clientes, tá? Qual seria o momento para verificar junto com... peraí. Quando visualizo o laudo do perito e, por exemplo, o ruído esteja errado, qual seria o momento para verificar junto com ele a avaliação quantitativa? Bom, o momento que você vai verificar a avaliação quantitativa é na diligência pericial, é quando ele está fazendo, é ali que você fiscaliza, tira foto de como foi, como não foi, tudo certinho. Após isso, o momento que você vai fazer a contestação é na impugnação do laudo, tá? Então você apresenta o seu parecer, o perito apresenta o laudo pericial, se o laudo for desfavorável, você vai contestar, e aí você vai expor todos os equívocos cometidos pelo perito na avaliação que ele fez. Deixa eu ver aqui, o Rafael. Trabalho numa empresa que trabalha com líquido inflamável para colocar nos tambores de 40 e 60 litros sem identificação, com os peixes para mandar para pesquisa. É perigoso transportar por ônibus e caminhão. Rafael, coloca a sua dúvida aqui, senão fica difícil da gente entender, tá? Coloca qual é a dúvida que você tem para eu poder ajudar. O André, uma dúvida. Um gerador a óleo diesel situado enclausurado no estacionamento de um edifício vertical, onde há salas de trabalho, caracteriza a periculosidade por risco de explosão? Não, André. Eu acabei de fazer a análise dessa com a Silmeire. Depois você assiste o Pergunta para o Vagnão. Tá? Vai estar disponível lá no feed no meu Instagram. Eu acabei de fazer essa análise com a Silmeire, um caso completo. Tá? Então depois você assiste que você vai entender o porquê que não. Tem previsão de nova turma para o curso? Não tem data. Tem previsão de ter novas turmas. Não tenho data definida ainda. Essa galera entrou faz um mês. Nem isso ainda, menos de um mês. A Luana já está no módulo 8. Quando essa galera já estiver se desenvolvendo, que eu vou abrir uma nova turma, tá? Às vezes demora menos tempo, um mês e meio. Às vezes demora mais tempo, 3, 4 meses. Então vai depender de como a galera vai andar aí no curso, tá? Mas se inscreve na lista de espera, tá? O link está lá na minha bio do Instagram. Você entrando na lista de espera, o Marques, Álvaro Marques, né? Você entrando na lista de espera, quando tiver uma nova turma, você vai ser avisado no e-mail que você cadastra lá. Então você já vai ficar sabendo antes. E assim você aproveita todas as oportunidades que a gente dá de inscrição, principalmente no primeiro dia, né? Então, quem tiver interessado na próxima turma do Expert em Perícia, galera, se inscreve na lista de espera que está lá na minha bio, link, tá? Sendo um gerador acima de 250 litros. André, não existe gerador acima de 50 litros, né? O que existe é o tanque, tá? O gerador não tem volume. O que tem volume é o tanque de alimentação do gerador, tá? Mas assiste lá que você vai entender. A Mayra, não é xícara, Mayra, pelo amor de Deus, uma caneca bonita dessa, Mayra, você me chama de xícara, minha senhora. A caneca, galera, foi para quem participou do concurso de vídeos, tá? Do último concurso de vídeos que nós fizemos com os nossos alunos, tá? Logo menos tem mais concurso de vídeos, Mayra. Fica tranquila aqui, ó. Mas não é xícara. Pelo amor de Deus, uma caneca bonita dessa. Caneca, bottom. E o primeiro lugar do concurso, que foi o Paulo, vai ganhar um tablet. Para fazer as perícias já de uma forma mais profissional, mais informatizada, agilizando o trabalho, ganhando mais produtividade. É o mesmo tipo de dispositivo que eu utilizo para fazer as minhas perícias. No caso da umidade, mesmo com todos os EPIs entregues, porém sem evidência de CA, neutraliza? Bom, esse caso aqui da Priscila, né, ela mandou pelo Instagram uma exposição à umidade. Até vou relembrar aqui o caso. Uma exposição à umidade, onde tem todos os
equipamentos de prevenção, porém sem evidências, né? Deixa eu relembrar direitinho aqui, peraí. Esse é o meu. Aqui. Trabalhistas são excelentes, sabe? Sim. Por frigorífico, eles lavam a higiene da mesmo assim. Por exemplo, no frigorífico, eles lavam, higienizam as máquinas, estão todos protegidos, de acordo com o que você falou, máscara, o macacão, as luvas. Porém, as funcionárias, elas ficam encharcadas, tipo assim, úmidas, molhadas, porque impede a... Bom, vamos lá. Então, é um frigorífico onde existe a limpeza, a lavagem de máquinas, então é utilizada a água ali em abundância, né? E o pessoal utiliza os equipamentos de proteção completos, né? Com macacão, luva, óculos, bota em PVC. E aí tem duas coisas aí, né? A caracterização da insalubridade pela umidade e o uso dos equipamentos de proteção individual. Deixa eu achar aí, chegar aqui no anexo 10. Aqui. O que fala o anexo 10 da NR15? As atividades ou operações executadas em local alagado ou encharcado, com umidade excessiva, capaz de produzir dano ao trabalhador, são consideradas insalubres em decorrência de laudo de inspeção realizada no local de trabalho, né? Então, atividade executada em local alagado ou encharcado. As pessoas trabalham em local alagado ou encharcado, né? Fica cheio de água ali, porque elas estão lavando constantemente as máquinas, tá? Porém, elas estão utilizando equipamento de proteção individual, né? Então, elas não têm exposição à água. Elas ficam com as roupas suadas, eu acredito. Pelo que do seu áudio, Priscila, eu entendo que elas ficam com a roupa suada, com a roupa encharcada, né? Mas é suor, não é umidade proveniente da atividade que ele executa. E aí não tem previsão legal para enquadramento da insalubridade, tá? O fato delas estarem molhadas de suor, né? E aí é uma condição fisiológica individual, né? Eu já trabalhei muitos anos em chão de fábrica. E uma época eu trabalhava no carregamento de ácido sulfúrico. Tinha que usar roupa de PVC completa, dos pés à cabeça. Eu sou uma pessoa que transpiro muito. Eu ficava pingando. A roupa inteira molhada. Molhava a cueca de suor, porque eu ficava 8 horas de roupa de PVC. Tinha colegas de trabalho meu que quase não transpiravam, mesmo estando com a roupa de PVC. Então, é uma condição individual. Tem pessoas que vão transpirar mais, tem pessoas que vão transpirar menos, tá? Então, se ela não tem exposição à umidade, o suor não caracteriza a insalubridade. Agora, com relação aos EPIs, né? São entregues, porém sem evidência de registro na ficha de entrega de EPI. O que caracteriza a insalubridade? É a exposição sem a proteção adequada, ou é o registro inadequado? E aí a gente tem que fazer algumas colocações. O que a gente vai entender se o EPI é adequado ou não? É o CA. Na ficha de EPI não tem o CA. Ok? Mas um dos motivos que existe a perícia judicial é para você ver in loco, né? A diligência pericial, melhor dizendo, é para você ver in loco os equipamentos são utilizados. Então, por mais que não tenha o CA na ficha, na diligência você tem a oportunidade de enxergar qual é o equipamento utilizado. Por exemplo, uma bota de PVC, você não precisa do CA para saber que ela é uma bota impermeável. Uma luva em PVC, uma luva em látex, você não precisa do CA para saber que aquela luva é impermeável. Diferente, por exemplo, de um creme de proteção para as mãos. Por quê? Tem creme que é para proteger contra a umidade. Tem creme que é para proteger contra óleo e graxa. O CA vai te dizer qual é aquele creme, né? Agora, se você tem a embalagem do creme, você não precisa do CA, você está vendo ali. Okay? Mesma coisa óculos. Você tem um óculos de proteção contra material particulado, e você tem um óculos de proteção contra respingos. Só de olhar o óculos você sabe qual é, você não precisa do CA. Roupa de proteção. Só de olhar o equipamento
equipamento, você sabe se o equipamento ele é impermeável ou não. Você não precisa do CA. Ok? O CA, a meu ver, tecnicamente, ao meu ver, o foco do CA é quando você vai trabalhar a prevenção da saúde do trabalhador. Tá? Na perícia judicial, nem sempre ele é determinante para que seja feita a caracterização ou não. Tá? Ah, mas na ficha de EPI não tem a quantidade que ele entregue. É para isso que existe a diligência pericial, para que seja feita a entrevista com as pessoas, para entender como eram entregues esses equipamentos de proteção. E é por isso que o Código do Processo Civil, ele determina lá no artigo 473 que, para o desempenho da sua função, o perito e os assistentes podem se valer de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam no poder da parte, de terceiros, de repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilha, mapa, planta, desenho, fotografia ou outro elemento necessário ao esclarecimento do objeto da perícia. Então, na entrevista com as pessoas, deveria ser explorado isso. Você recebe o equipamento, é sempre que você recebe, como é que funciona a entrega? Era todo dia, não era todo dia, era uma vez por semana, uma vez por mês, sempre precisava, tinha alguma vez que trabalhou sem, quantas vezes, tal. O reclamante falou uma coisa, a reclamada falou outra, explore os paradigmas. Então, a diligência pericial é justamente para que possa ser explorada a fundo as informações. Um ponto que pode ser utilizado, como, por exemplo, um documento que esteja em poder da parte, é a nota fiscal de compra de EPIs. O perito pode solicitar que a empresa apresente as notas fiscais de compra de EPIs no período de trabalho do autor, para verificar a compra dos EPIs, porque o que caracteriza a insalubridade é a exposição sem a proteção adequada, não o registro. Quer dizer, vamos pensar aqui, ó. A empresa comprou os EPIs, entregou todos os EPIs certinho, treinou os trabalhadores, fiscalizou, mas por uma falha administrativa, ela não registrou adequadamente os equipamentos de proteção entregues. A pessoa trabalhou em condições insalubres? Não. Ela só não teve os registros dos EPIs que ela utilizou. Mas ela trabalhou em condições insalubres? Não trabalhou. E o que caracteriza a insalubridade é o trabalho em condições sem a proteção adequada. E essa é a minha bronca com muitos peritos que falam assim, EPI para mim é prova documental. Por quê? Está com preguiça de fazer a diligência da forma adequada? Ou não sabe? De duas umas. Ou não sabe como fazer a diligência da forma adequada e não saber que está tudo bem, ninguém nasceu sabendo, mas tem que estar aberto a aprender, ou está com preguiça de olhar a nota fiscal, de escutar as pessoas, de pegar depoimentos, ou simplesmente está caçando honorário. Né? Porque ignora todo o resto que existe. A perícia é um processo de investigação. Se fosse só para olhar o que está escrito na ficha de EPI, o juiz olhava. O juiz não é burro. O juiz sabe enxergar isso. Então, meu entendimento técnico é que a análise pericial ela deve ser profunda. A empresa dá treinamento para os seus funcionários, tem fiscalização, tem evidência disso, de fiscalização, tem periodicidade de troca definida, como é feito, como não é. A perícia é para explorar isso, tá? Então, neste caso, o meu entendimento é que não caracteriza a insalubridade por dois motivos. Primeiro, embora elas trabalhem num ambiente que esteja com muita água no piso, uma outra coisa, tem ralo para escoamento da água, a água fica alagada, fica encharcada, vira um charco o local. Porque chão molhado é diferente de alagado. Aí é outro ponto também. Molhado é diferente de alagado e encharcado. Né? Então, encharcado vem de charco, né? Ambiente cheio de água. Se tem ralo para escoar a água, o ambiente também não fica um charco, não fica alagado, não fica com umidade excessiva. Tem névoa de água no ar,
Isso tudo tem que analisar. Então, assim, ó, nesse tipo de caso, ao meu ver, não caracteriza, porque não fica o ambiente cheio de água, tá? A pessoa não tem exposição ao agente umidade porque ela trabalha protegida, ok? Condição de suor não tem previsão legal para caracterização da insalubridade. E se for detectado que realmente existiu a proteção adequada, não é a falta de registro, para mim, que caracteriza a insalubridade. Para mim, é a pessoa trabalhar sem ter os equipamentos de proteção corretamente. O Ribeiro. Wagner, sobre abastecimento do diesel, tem empregado responsável pela atividade, porém motorista alega abastecimento 2 vezes por mês. Tá, qual a sua dúvida, Ribeiro? Escreve a dúvida, galera. Não adianta contar a história, escreve a dúvida. Tanque suplementar de caminhão, caracteriza a periculosidade? Não. Item 15... item 16.611. Não se aplica o item 16.6, contida no tanque de combustível original de fábrica e suplementar certificado por órgão competente. Tá? Então, não caracteriza. Maíra, não tem que se desculpar não, Maíra, tava brincando. Minha dúvida, precisa colocar uma identificação no tambor que contém líquido inflamável ou álcool comum para colocar para transporte. Aí é uma questão que foge de insalubridade e periculosidade, né, Rafael? Mas toda embalagem que contém produtos químicos deve estar devidamente identificada, tá? Priscila, depois me responde, por favor, se esclareceu para você, tá? Perfeito, maravilha, Priscila, obrigado, você já respondeu aqui, obrigado. Encontramos erros nas decisões por conta de certificados de aprovação CA? Não entendi sua pergunta, Jefferson. Erro nas decisões, a decisão é do juiz, né? Quem decide a perícia é o juiz. Isso é muito importante deixar claro, tá, pessoal? Não é o perito que decide o caso, tá? O perito só dá a opinião técnica dele, quando é técnica. Muitas vezes não é técnica, que nem no caso da Silmeira que a gente analisou, né? Que de técnico não tinha nada. Mas o perito só dá a opinião dele, assim como o assistente técnico dá a sua opinião. Quem decide é o juiz, tá? Evidência do equipamento, porém o CA, deficiência no controle de CA. Bom, se alguém fizer uma caracterização por isso, está tudo errado, porque a perícia não é... Gente, controle de CA é auditoria de segurança, tá? O que o perito vai avaliar no CA... se o CA está vencido, se a empresa comprou equipamento com CA vencido. Cara, eu nunca peguei um caso de empresa que comprasse equipamento com CA vencido, mesmo empresas pequenas, é muito difícil isso. O que acontece às vezes é que quando a empresa compra, o CA está válido e depois o CA vence, mas aí a empresa pode utilizar o equipamento de proteção, tá? Então, deficiência de controle de CA. Isso aqui é auditoria de segurança, não é perícia de insalubridade. E se o tanque suplementar não for homologado, aí pode caracterizar a periculosidade, porque a norma é muito clara nesse sentido, Priscila. Tanques certificados pelo órgão competente, tá? O Ribeiro, motorista tem direito à periculosidade pelo abastecimento de caminhão 2 vezes por mês, duração da atividade 5 minutos? Se o motorista faz o abastecimento, sim. Se na época do reclamante havia os tanques. Tanque do quê, Renan? Tem prova emprestada sendo favorável aos reclamantes, porém agora a perícia será feita no lugar que foi tudo alterado e não há mais os tanques. Como fica? Utilize informação da época.
fotos da época no processo. Pede para o advogado inserir imagens da época no processo. Pode tirar as imagens das provas emprestadas. E mostra para o perito, né? Se estiver atuando para o reclamante, a questão da falta de comprovação de entrega e falta de fiscalização pode ser uma tese? Pegou o espírito da coisa, Maria. Pode. Se você está atuando pelo reclamante, você pode utilizar a tese de que a falta de registro faz com que não haja como a empresa comprove inexistência de risco à saúde do trabalhador. Sim, você pode utilizar essa tese. Porque o que a NR15 fala? Item 15.412. A eliminação ou neutralização da insalubridade ficará caracterizada por avaliação que comprove a inexistência de risco à saúde do trabalhador. Como que a empresa comprova a inexistência de risco à saúde do trabalhador se ela não tinha a comprovação de entrega, não havia o registro dos EPIs que foram entregues? E é por isso, Maria, que eu falo que a perícia ela tem que ser muito bem feita na parte de investigação. Por quê? Se isso não é investigado, essa tese aqui passa a valer. Agora, se o próprio reclamante afirma que sempre trabalhou com os EPIs, sempre teve à disposição, sempre trocou, não faltava EPI, sempre estava pessoal fazendo a fiscalização, vendo, tem nota fiscal de compra, é uma tese que já passa a ficar fraca. Porque você tem outros elementos que comprovam que não existia risco à saúde do trabalhador. Mas, sim, pode ser uma tese. Pegou o espírito da coisa, Maria. É isso aí mesmo. Perito jamais dará adicional, sendo que na diligência não tem mais o tanque. É correto? Não, Renan. Incorreto. Errado. Não existe isso de jamais dará o adicional. Tem que parar com essas questões. Analisar tecnicamente a questão e não colocar sentimento. Né? Isso é sentimento, não é técnica. Então, tirar o sentimento do jogo e colocar técnica. Tá? O que tecnicamente, ou qual elemento técnico, qual elemento teórico, qual elemento legal eu posso utilizar para driblar essa situação, para contornar essa situação? E lembrando, não é o juiz que decide o caso. Não é o perito que decide o caso, é o juiz. O perito dá apenas a opinião dele. A Suzana, independente de quantas vezes na semana ele abastece as máquinas, o trabalhador tem direito ao adicional de insalubridade? Sim, Suzana. Tem uma súmula que fala que a intermitência, súmula 47 do Tribunal Superior do Trabalho, fala que a intermitência, por si só, não é uma condição para descaracterizar a insalubridade, tá? Então, não é porque uma atividade é realizada de forma intermitente que isso descaracteriza a insalubridade. Deixa eu ver que acho que ainda tem aqui do Story. Cera de ouvido é risco biológico para fono? No meu entendimento, não. No meu entendimento, não. Por quê? NR1 define o que é o agente biológico, tá? NR1, definição de agente biológico. E outra, fono não pega a cera com a mão, né? Ela não pega a cera com a mão. Ela pode fazer a lavagem, ela pode usar instrumento para tirar, ela usa luvas. Ela não pega a cera com a mão. E na NR1 está a definição de agente biológico. Micro-organismo, parasitas ou materiais originários do... materiais originários do organismo. Agora, só que aí entra uma questão, ó. A cera é um material originado do organismo, mas vamos continuar analisando a definição de agente biológico. Micro-organismo, parasita, material originado do organismo, que em função da natureza do material ou do tipo de exposição, são capazes de acarretar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. A cera do ouvido não acarreta lesão nem agrava a saúde da fonoaudióloga, né? Ela não tem contato nenhum com
esse material que é produzido pelo organismo. Ela usa instrumentos, ela usa luva, não tem contato. Então, não caracteriza. Aplicação de veneno, expurgo, que libera fosfina 2 vezes ao mês sem EPI, sem procedimento. Eventual? Não, não é eventual. Agora, qual a comprovação disso aqui, ó, que libera fosfina? Precisa ser comprovado. Se é uma FISP que diz que o produto libera hidrogênio, insalubridade ou periculosidade? Nenhum dos dois. Não tem previsão legal. Qual o link do curso? Tá no e-mail. Manda no suporte. O Leonardo, perito enquadrou chileno pelo anexo 13 da NR15. Ai, ai, mais um. Sem considerar o quadro 1 do anexo 11, limite de tolerância. O juiz não acatou a impugnação. O jeito é recorrer. Exatamente. Gente, é ridículo o juiz não acatar a impugnação. Porque o título do anexo 13 já define a questão. Qual é o título do anexo 13? Chegando nele aqui, calma aí. Título do anexo 13. Relação das atividades e operações envolvendo agente químico, consideradas insalubres em decorrência da inspeção realizada no local de trabalho. Excluam-se desta relação as atividades e operações com agente químico constante no anexo 11 e 12. Aonde está o chileno? Anexo 11, com limite de tolerância de 78 ppm, se eu não me engano. Desculpa, pessoal. Chileno é o último item do anexo 11, 78 ppm. Tá? Então, caracterização feita pelo perito totalmente sem sentido e recorrer. No caso descrito do abastecimento 2 vezes por mês não caracteriza eventualidade? Não. Eventualidade é aquilo que é o acaso. 2 vezes por mês não me parece acaso. Parece algo que acontece de forma habitual. Né? É um hábito. 2 vezes ao mês realiza essa atividade. É um hábito, só que não é um hábito permanente. É um hábito intermitente. O eventual está ligado ao acaso, fortuito, inesperado. Algo que não tinha previsão de acontecer. Árvore de termômetro atende para avaliação de calor? Se tiver de acordo com a NHO 06, sim. Na fábrica que estou prestando serviço, teve uma perícia de periculosidade por GNP. Porém, a tubulação é subterrânea. Elementos, uma parte da fábrica, não entendi. Mas, ó, gás natural não caracteriza periculosidade, tá? Não tem previsão legal. Câmara fria de mercado, empregado que entra e sai da câmara fria e fica menos de 5 minutos dentro. Somente com o jaleco e porta aberta da câmara caracteriza insalubridade? No meu entendimento, não deveria caracterizar. Tá? Não deveria caracterizar, no meu entendimento. Ok? 5 minutos não é temperatura suficiente para baixar a temperatura do corpo dele ele utilizando uma jaqueta. E por conta disso não caracteriza insalubridade. O que o anexo 9 da NR15 fala? Atividades em câmeras frigoríficas ou locais semelhantes sem a proteção adequada. Para a pessoa entrar 5 minutos para pegar uma coisa, e ó, 5 minutos dentro de uma câmara é tempo para chuchu, tá? Dá para fazer um milhão de coisas. Ok? Então, 5 minutos dentro da câmara, só com jaleco, para mim, se for uma câmara de resfriados, produtos resfriados, para mim é uma proteção totalmente adequada. Como fica neste caso? Qual caso, Jailton?
Priscila. Eles fazem muito aqui, anexo 11 enquadra qualitativamente, vergonha alheia. Verdade, Priscila. A radiação não ionizante pelo trabalho em um trabalho rural, por exemplo, é insalubre? Não, Matheus. Atividade a céu aberto não caracteriza insalubridade, nem por calor e nem por radiação não ionizante, por conta da faixa do comprimento de onda das ondas, tá? Comprimento de onda da onda faz com que ela não caracterize a insalubridade. Bom, galera, 1h40, acho que eu vou acabar, acho que já deu, né? Tá bom. Bom, pessoal, muito legal essa pergunta do Vagnão. Silmeire, obrigado por compartilhar mais um caso aqui com a gente. A Silmeire sempre está usando aqui a nossa consultoria 0800, né? Totalmente gratuita aqui. Então, obrigado por compartilhar mais um caso conosco. Obrigado a todas as dúvidas colocadas aqui. Hoje a gente falou de coisa pra caramba, hein? Insalubridade por ruído, por radiação não ionizante, que falamos agora, por agentes químicos, agentes biológicos, periculosidade por inflamável, Código do Processo Civil, um monte de coisa legal, Umidade aqui da Priscila, que legal, obrigado pela presença de todos vocês. Suzana aqui, matou um monte de dúvida que estava. Que bom, Suzana, que bom, fico muito feliz. Tá bom? Então, obrigado, um beijo no coração de todos vocês. O Frank aqui ganhou um seguidor fiel. Legal, Frank. Já estou tornar aluno agora, para ir para frente, começar a ganhar dinheiro com as perícias. Como perito particular. O céu é o limite. Tá bom? Então, um beijo no coração, galera. Fiquem com Deus, vamos juntos. Muito obrigado por compartilhar as dúvidas de vocês aqui. Vocês é que fazem aí o nosso Pergunta para o Vagnão. Sem vocês não existiria. E o quadro que eu mais gosto de fazer dentro do projeto Perícia Sem Segredo, tirando o que a gente tem dentro do curso com os alunos, né? Nossas plantões de dúvidas, que a gente tem esse bate-papo mais próximo e tal. É o quadro que eu mais gosto, tá bom? Então, obrigado pela presença de todos vocês e um beijo no coração, fiquem com Deus, ótima noite, vamos juntos que juntos nós vamos muito mais longe. Valeu, galera!